É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Como vocês sabem, a gente sempre traz assuntos que estão em voga, assuntos que a gente considera que são muito importantes para que vocês saibam em casa e para suas vidas. Hoje, a gente decidiu tocar nesse ponto, que é uma das medicações que eu imagino que o William mais recebem de comentários e encontram que pacientes estejam usando. Já abordamos o tema do Zolpidem, que é a droga do momento. Vamos ainda abordar sobre o Venvance e hoje viemos falar sobre Ozempic, a canetinha maravilhosa que todos estão querendo usar. Vamos entender um pouquinho mais sobre ela e o porquê que está sendo tão falada ultimamente. William, seja muito bem-vindo novamente ao nosso podcast. E eu inicio a fala e a pergunta exatamente para saber um pouco mais de um assunto que tão pouca gente está sabendo, que é o que é o Ozempic e como que ele atua. Ótimo. Eu acho que é uma questão de profunda importância que as pessoas tenham entendimento do funcionamento do Ozempic para elas entenderem o porquê ele promove emagrecimento e porquê ele também não é uma medicação para todas as pessoas. O Ozempic pertence a uma classe de medicamentos chamados análogos do GLP-1. Existem outros análogos do GLP-1, mas dentre os comercialmente disponíveis no Brasil, o Ozempic é o mais potente. O medicamento propriamente dito, presente na composição do Ozempic, é a semaglutida. E o que a semaglutida faz é produzir efeitos corporais semelhantes ao de um hormônio que a gente mesmo produz, chamado GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que o nosso intestino produz em resposta à chegada do alimento. Então, quando a gente ingere um alimento, a gente mastiga, transfere da boca ao estômago pelo esôfago, o alimento recebe um tratamento químico ácido no estômago e depois que ele atinge um certo grau de diluição, ele entra o intestino. E lá dentro do intestino a gente tem células que produzem, em resposta à chegada dos nutrientes, esse hormônio chamado GLP-1. E o hormônio GLP-1 ele vai comunicar, ok, chegou comida aqui embaixo, já pode começar a diminuir a fome do indivíduo que está mastigando lá em cima. Ou seja, esse hormônio ele promove saciedade. E assim, só para não perder o gancho do teu GLP-1 aí. Pelo que eu estou entendendo, tu estás dando uma medicação que vai aumentar o GLP-1 ou que vai ajudar nisso. Mas é porque existem pessoas que produzem menos GLP-1 ou porque existem pessoas que são mais resistentes ao efeito do GLP-1? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta contundente ainda, Vicente. A gente sabe que pessoas que são predispostas à obesidade podem ficar resistentes aos efeitos de hormônios de saciedade. A gente sabe isso com um pouco mais de propriedade em termos de leptina. Por exemplo, existe uma resistência à leptina, que é um hormônio de saciedade em indivíduos propensos a desenvolver obesidade, mas a produção do GLP-1 em tese acontece em todas as pessoas. A gente não tem documentada uma deficiência de GLP-1 em pacientes obesos, pelo menos não agora. Então, quando a gente usa um análogo do GLP-1, ou seja, um medicamento que produz o efeito biológico do GLP-1, a gente gera uma saciedade artificial na pessoa. A gente não está corrigindo a saciedade equivocada que essa pessoa tem. A gente está promovendo uma saciedade adicional e contínua. Porque o GLP-1 que nós produzimos, ele é produzido em resposta ao alimento. Quando a gente utiliza uma droga como o Ozempic, que é um análogo do GLP-1, a gente deposita essa droga no nosso tecido subcutâneo com a injeção e ela vai sendo liberada na corrente sanguínea. Ou seja, a gente vai ter um efeito
constante de GLP-1, que é uma coisa que naturalmente não acontece. É como se a pessoa tivesse uma plenitude pós-prandial contínua. Constante. Contínua. Inclusive, um dos efeitos do GLP-1 é retardar o esvaziamento gástrico, porque como ele avisa o corpo de que entrou alimento, a leitura que o corpo faz é, ok, agora o intestino está lidando com uma certa quantidade de alimento, ele precisa processar e absorver esse alimento. Então, isso que está no estômago, vamos reter aqui no estômago por um tempo, até que o intestino dê vencimento a esse processo. Então, quando os níveis de GLP-1 sobem, o esvaziamento do estômago da comida em direção ao intestino diminui. E o que o indivíduo que está utilizando o GLP-1 vai sentir? Que o estômago dele ainda está cheio. Isso também evoca saciedade. Mas isso em pessoas que não vão controlar o que vão ingerir, por exemplo, vai causar uma sensação bem desagradável de náusea. E isso pode dificultar também o consumo de alguns nutrientes importantes, como, por exemplo, a carne, que são de mais difícil processamento pela digestão. Esse mecanismo de ação que tu acabaste de explicar me esclarece muito bem sobre essa saciedade. Então, eu estou sentindo fome, eu vou comer mais e tudo mais. E aí, assim que passou aquele efeito, aquela sensação de fome, aí eu vou parar de comer. Mas e para aquelas pessoas que não comem por fome ou porque precisam se saciar? Aquelas pessoas que comem por compulsão, pelo aquele efeito de realmente ter sempre aquela ansiedade e o desejo de preencher. Como é que funciona isso? Funciona o Ozempic para esse tipo de paciente? Aí a gente vai ter dois tipos de respostas diferentes ao Ozempic. Existe um grupo de pessoas que, utilizando a semaglutida, diminui a sua compulsão. Então, nesse grupo de pessoas, esse uso vai ser benéfico, porque elas vão sentir uma menor necessidade de ingestão geral de alimentos e elas vão se sentir menos compulsivas em relação ao alimento. Mas isso não é o mais comum, Vicente. E o que eu encontro com alguma frequência é pessoas que têm uma compulsão alimentar, iniciam a utilização do Ozempic e aí elas precisam sacrificar algum alimento, porque elas não conseguem ingerir a mesma quantidade de alimento que elas ingeriam. Então essas pessoas elas começam a focar nos alimentos aos quais elas são compulsivas. Então elas diminuem a ingestão de proteína, diminuem a ingestão de alimentos saudáveis e elas priorizam a ingestão de alimentos que só proporcionam prazer. E mesmo assim elas emagrecem, porque vai ocorrer um déficit calórico. Porque o Ozempic dificulta muito que tu tenha uma ingestão calórica excessiva, pelo menos em doses adequadas. E aí o que vai acontecer é que essas pessoas, pela diluição proteica dos alimentos que elas escolhem por prazer, elas vão perder peso às custas de massa magra. Então existe um trabalho mostrando que daquele estudo que validou o uso da semaglutida para tratamento de obesidade, que recrutou 2.000 pacientes, eles removeram um subgrupo de 140 pacientes, e esses 140 pacientes foram submetidos a uma avaliação de composição corporal no início e no final do tratamento com Ozempic. Esses pacientes tiveram uma perda média de 13 quilos. E desses 13 quilos, 5 quilos eram de massa magra. Então, uma perda de praticamente 40% de massa magra, o que é absolutamente inaceitável. Essas pessoas perderam saúde. E muito se acredita que seja pela redução do consumo de proteína, por exemplo. Então, nesses casos, um tratamento com Ozempic, em termos de saúde, pode ser catastrófico, mesmo que ele esteja gerando uma perda de peso. O peso é uma informação muito superficial. O que tu está me trazendo agora casa claramente com o que eu tenho visto no consultório. Pacientes usuários de Ozempic que vêm com uma enorme satisfação de ter obtido um sucesso muito grande com o uso da medicação, de ter perdido 20, 30 quilos e que relatam que atingiram o seu objetivo. Eu cheguei no peso que eu gostaria. E ao examinar esses pacientes, eu identifico claramente o que nós, na cirurgia plástica, temos abordado muito frequentemente nos últimos tempos, que são aqueles pacientes com Ozempic face,
que é o rosto clássico de usuário de Ozempic, ou o Ozempic Butt, né, que é o bumbum de quem toma Ozempic, que são pacientes com uma grande perda de massa muscular além da gordura. E como tu está dizendo assim, pessoas que estão em detrimento da proteína, ingerindo o que eles sempre gostaram de ingerir, porque eles já eram obesos porque eles gostavam de comer muito carboidrato, muito açúcar, muito de tudo. E eles permanecem comendo isso em porcentagem muito superior à proteína, que já não tem mais a ingesta. E é isso que tu tens observado que tem acontecido, além corroborado com esse estudo? Sem sombra de dúvida. Tanto que desde a publicação desses estudos de segmento de um pouco mais de longo prazo, uma das imposições que eu faço antes de iniciar Ozempic para um paciente como ferramenta de emagrecimento é que ele tenha uma sobra de massa muscular. Então, aquele obeso sarcopênico ou aquele obeso que está com a massa muscular apenas na média, eu não considero ele um bom candidato para uso de Ozempic, porque eu sei que todo emagrecimento já tem uma perda de massa magra. Isso é natural. Estima-se que até 15% da perda ponderal será às custas de massa magra no emagrecimento normal. Mas a gente observa que no Ozempic tende a ser maior a perda de massa magra, perda de massa muscular. Todo indivíduo que perde massa muscular, ele perde saúde. Então, uma das traves que eu coloco para iniciar o Ozempic no paciente é que o paciente tenha uma sobra de massa muscular. Além, claro, né, Vicente, de ter obesidade. Porque os estudos que avaliam os pacientes que fizeram aquele uso de Ozempic e depois suspenderam, o reganho médio de peso é de 66% do peso perdido. Esse é o reganho médio de peso após a suspensão do Ozempic, avaliando os pacientes daquele estudo que validou o Ozempic como tratamento de obesidade. E a gente observa, quando a gente divide os pacientes por grupos, que os pacientes que mais reganham peso após a suspensão do Ozempic são os pacientes que menos peso tinham a perder. Ou seja, aquelas pessoas que talvez não tinham indicação de usar o Ozempic em primeiro caso. Então, quando a gente tem um indivíduo que tem uma grande perda, mesmo que esse indivíduo perca 30 quilos e reganhe 15, ele teve um grande benefício em termos de saúde. Mas os indivíduos que tinham uma grande perda, eles até reganhavam menos. Agora, o indivíduo que usou o Ozempic para emagrecer 5 quilos, 7 quilos, é muito provável que esse indivíduo recupere o peso, ou seja, atinja o mesmo peso que ele tinha antes, mas agora com menos massa magra. Então, não, do que tu estás me dizendo, não mudou muito da realidade do que eram os outros tipos de medicações que a gente via na prática anteriormente. Eu observava muitos pacientes em uso de medicações que serviam como bengalas para perder peso, só que se observava que o comportamento dessas pessoas não modificava. Na verdade, o que era para ser uma bengala se tornava só como o único apoio que existia. Ela não fazia o exercício físico, não se alimentava de maneira correta ou melhor do que fazia antes, estava somente usando a medicação. E aí vinha esse efeito rebote ao parar da medicação, que a pessoa reganhava peso e o pior, reganhava peso às custas de mais porcentagem de gordura do que tinha anteriormente, porque ela não conseguia recuperar aquela massa magra que tinha, porque ela não fazia exercício algum, não se alimentava bem, e ganhava então todos os quilos em porcentagem de gordura, e não como ela tinha antes. E é muito evidente a explicação disso, né? Porque quando a gente perde massa magra, quando a gente perde tecido muscular, a gente perde o principal tecido ativo do nosso corpo, que vai determinar a nossa taxa metabólica basal, que é o quanto de energia a gente gasta durante o dia. Se eu tenho uma massa muscular menor, eu tenho um motor menor, que gasta menos combustível. Então, se eu mantiver o quanto eu como com um motor menor, eu vou ter um superávit de energia. E aí eu vou reganhar ou ganhar mais peso. Então, isso é uma coisa que a gente observa muito comumente naquelas pessoas que fazem dietas de emagrecimento ou usam intervenções farmacológicas que façam com que tu continue comendo os alimentos que te proporcionam prazer e foca puramente no déficit calórico.
Enquanto houver déficit calórico, vai haver emagrecimento, mas o corpo vai estar se readaptando para depois reconstituir as suas reservas de energia, talvez com uma sobra até maior, e ao mesmo tempo a pessoa vai estar perdendo a sua massa muscular, que é em última instância a sua capacidade de armazenamento da energia na forma de glicose, de armazenamento do carboidrato. Quanto mais muscular um indivíduo é, mais espaço para o carboidrato ele tem, mais carboidrato ele pode consumir sem que isso afete a sua saúde. Então as pessoas fazem exatamente o caminho inverso daquilo que elas gostariam. Muito bem. E, assim, nós falamos até agora só de o efeito colateral, o que não seria o ideal desse uso de medicação. Mas me explica um pouquinho, assim, por que então que essa medicação se tornou tão famosa? Por que ele superou as drogas que vinham antes? Ou é só moda mesmo ou tem algum motivo? O resultado de emagrecimento do Ozempic, ele é muito bom. Em termos de valores, o peso desce muito rápido, né, Vicente? E isso é uma coisa valiosa em pacientes que têm obesidade, por exemplo. Né? Em pacientes que têm um grande volume, uma grande quantidade de peso a perder, isso é algo extremamente interessante, porque isso motiva a persistência. Né? Agora, a gente tem que lembrar que, por exemplo, no estudo que validou o Ozempic para tratamento de obesidade, existia acompanhamento, existia aconselhamento nutricional, e as pessoas elas retiram o cenário ideal, que é da confecção de um estudo, e elas pensam o tratamento como se ele fosse a solução de forma isolada, como tu mesmo falou. Todos os meus pacientes que fazem tratamento com Ozempic, eu tenho uma boa parcela de pacientes utilizando o Ozempic nesse momento, eu acompanho a composição corporal deles mensalmente. Eles têm meta proteica para bater. Eles têm que comer a sua meta de proteína e o restante eles comem se sobrar à vontade. Então, todos esses fatores mitigam esses efeitos colaterais do Ozempic. Né? Então, esse é o ponto que a gente precisa salientar. O Ozempic não pode ser utilizado jamais como uma medida isolada de emagrecimento. Se eu for em um médico e o médico simplesmente me prescrever o Ozempic e não me orientar nada, ele vai estar fazendo mais mal pela minha saúde do que bem. Então, esse é um ponto importante da gente salientar. E o segundo é o público. Né? Não é porque o Ozempic promove emagrecimento que ele pode ser usado por alguém que está querendo entrar numa roupa para uma festa, que precisa perder 2 quilos. Esse público não foi estudado, né? Então a gente não pode usar uma medicação para um fim que ela não foi estudada. Muito provavelmente, se a gente fizer isso, a gente vai estar causando malefício. Fora, né, Vicente, o grande problema financeiro que isso gera. Porque o Ozempic é uma medicação carésima. Então eu acho que a gente precisa, assim, julgar muito bem os motivos que a gente usa para adotar essa estratégia. Mas eu acho que, respondendo à tua pergunta, o motivo pelo qual ele ficou tão famoso é pela perda drástica de peso que promove. E essa perda drástica é importante para o público no qual o Ozempic foi estudado, que é o público que tem obesidade. Tu citaste agora, na tua última sentença ali, dizendo que é uma droga cara. Eu li, estudando, me preparando para o episódio de hoje, que algo em torno de 900 a R$1.000 a aplicação. Uma caneta. Foi o que eu busquei na internet e me observou. Então é uma droga que não é para qualquer pessoa. Não. É um tratamento caro. Caríssimo. Hoje uma caneta, né, custa em torno... Eu vou fazer um parênteses aqui antes de falar para vocês. A gente não tem no Brasil ainda a semaglutida na sua configuração utilizada para tratamento de obesidade. O nome dessa droga é Wegovy ou Wegovy. A gente tem o Ozempic, que é a droga que é a forma de semaglutida que foi desenvolvida para tratamento de diabetes. E a gente tem o Ozempic em 2 versões, na caneta de 0,25 e 0,5 mg ou na caneta de 1 mg. A caneta de 1 mg, por exemplo, ela vai durar 4 aplicações. Então, o indivíduo que usa 1 mg por semana, ele vai conseguir aplicar 4 vezes e a caneta vai durar, então, 1 mês e ela custa cerca de R$1.200. Só que, quando o Ozempic foi estudado, quando a semaglutida, que é a substância ativa no Ozempic, foi estudada para obesidade, a dose que foi utilizada, Vicente, foi de 2,4 mg por semana.
Essa é a dose estudada da semaglutida para tratamento de obesidade, que trouxe aqueles resultados tão promissores nos estudos SUSTAIN 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se a gente fosse atingir a dose que a marca recomenda para tratamento de obesidade, a gente chegaria a uma caneta tendo que ser comprada a cada 1 semana e meia. E facilmente a gente chegaria aí ao valor de quase R$5.000. Então hoje a gente faz uma prática mista, meio off-label do uso do Ozempic. E a maioria das pessoas consegue emagrecer com doses mais baixas, mas não foram as doses que foram utilizadas no estudo. Subdoses do recomendado. Subdoses. E a gente não sabe que efeito a utilização de uma subdose tem no reganho de peso no futuro. Então isso é algo que a gente tem que acompanhar no longo prazo, que aí vem outro fator crucial. Acompanhar o risco do paciente reganhar o peso. Hoje a gente tem um termo para isso chamado obesidade controlada, onde a gente não considera que o paciente deixou de ser obeso, a gente considera que ele controlou essa doença. E aí muitas vezes os pacientes precisam continuar usando a medicação. Então já existem estudos hoje de utilização dos análogos do GLP-1 no longo prazo. O paciente utiliza um medicamento para controlar a sua obesidade. Se esse medicamento for a semaglutida, esse custo de tratamento ele vai perpetuar por um bom tempo. Então ele deixa de ser a bengala, como tu falou, e ele passa a ser o tratamento farmacológico daquela condição, sem prazo para ser suspenso. E eu imagino que essa dosagem ela deve ser dependente do peso do paciente, então o tamanho desse paciente, então a massa desse paciente, e também com o objetivo, com qual é o foco que ele tem de perda de peso. Então isso deve variar, se a dose é de meio, ou 1 ou 2,4 miligramas. E isso também deve ter um prazo que o estudo determinou de quanto tempo essa medicação deve ser usada, ou ela foi usada no estudo se mostrando segura. Como é que funciona isso? Se eu não me engano, nos estudos ela foi usada por 40 semanas e depois ela foi feito um desmame e foi avaliado como a composição corporal dos pacientes se comportava no longo prazo. Esse reganho final, eu não me lembro se foi 40 semanas após a suspensão, mas a gente pode deixar para quem esteja interessado o link do estudo aqui, né, no nosso canal. Mas foi utilizada ela como um tratamento temporário em termos de obesidade. Então os pacientes fizeram o uso, tiveram uma perda de peso, depois eles suspenderam o uso e se acompanhou o peso desses pacientes no longo prazo. E aí que a gente tem essas taxas, por exemplo, de reganho de peso, que eu te falei, de perda de massa magra, enfim. Né? Então o uso de longo prazo vem sendo estudado, mas ainda não me recordo de resultados de pacientes utilizando a medicação por 5, 6 anos para fins de emagrecimento. Para diabetes, a gente tem estudos de segurança mostrando que ela é uma medicação segura para tratamento de diabetes no longo prazo, mas para obesidade eu creio que esses estudos ainda não tenham sido publicados. E a gente vai ter que observar no longo prazo como é que isso funciona. Eu, particularmente, tenho uma rigidez muito grande em termos de para quem eu vou prescrever. O paciente precisa ter, além de obesidade, algum prejuízo à sua saúde causado pela obesidade, como esteatose hepática, como resistência insulínica, diabetes, né? Alterações de triglicerídeos, alguma alteração na sua saúde cujo emagrecimento tende a melhorar. E ele tem que ter uma sobra de massa muscular e ele tem que ter a capacidade de fazer um controle daquilo que ele ingere para que ele mantenha uma adequada meta proteica. Caso o paciente não seja capaz de cumprir essas 3 condições, eu deixo de considerar o Ozempic um medicamento adequado para esse paciente. Bem, e tu tá falando em 40 semanas. 40 semanas é praticamente 1 ano. Sim. Né, de tratamento disso. Qual é o ponto que tu, na tua prática, determina que, assim, ó, ok, agora paramos o Ozempic. Daqui para frente a gente vai continuar com outro caminho. A gente utiliza, eu utilizo metas, né, em termos de resultados laboratoriais, quando a indicação do Ozempic foi por um dano colateral à obesidade. Então, quando a gente tem a resolução daquilo, a gente começa o desmame do Ozempic. Ou para aquele paciente que está tratando puramente a obesidade, metas de peso. Mas eu tendo a fazer um escalonamento lento da dose e um descalonamento lento da dose também, porque é muito comum que os pacientes
que suspendem o Ozempic de forma abrupta notam um aumento significativo da fome. Então, isso é um efeito comum dessa medicação. Então, normalmente são metas de peso. E tem alguns pacientes que tinham grandes volumes de gordura a perder, que eu estou utilizando a medicação focado em controle da obesidade. Então, a gente não tem prazo para suspender essas medicações. Os pacientes são pacientes que têm condições financeiras para isso e a gente está observando como é que a composição corporal deles se comporta no longo prazo. Agora, para esses pacientes que vão utilizar o Ozempic, como eu falei, reforço muscular inegociável, adequada ingestão proteica inegociável e não pode ser uma droga utilizada para fins estéticos. Muito bem. Como tu está me dizendo, o Ozempic, da maneira como tu tens indicado, prescrito para os teus pacientes, ele está um pouco diferente do que eu tenho lido, do que eu li para me adequar ao tema. Eu tenho visto que, da maneira como estava sendo escrito, prescrito, ele seria o ponto principal do tratamento do emagrecimento. E o que tu estás me dizendo é que ele seria exatamente aquele termo que eu usei como uma bengala. Ele é mais um apoio que vai contribuir nessa fase inicial, principalmente até para mostrar para o paciente um resultado inicial, um fator motivacional também, melhora da saúde desse paciente a curto prazo, para depois que outras medidas muito mais importantes sustentem esse resultado. Então, é essa maneira como tu encara o uso do Ozempic? Exatamente dessa maneira. Dessa maneira, eu encaro quase todas as intervenções em termos de tratamento de obesidade. Todas as intervenções, Vicente, são ferramentas. Então, quando a gente pensa numa estratégia de alimentação restrita em carboidrato, ela é uma ferramenta, promove redução dos níveis de insulina, maior saciedade, déficit calórico e emagrecimento. Jejum intermitente diminui a janela de oportunidade para alimentação, a pessoa tende a comer mais, reduzir os níveis de insulina, déficit calórico, emagrecimento. Contar calorias, ferramenta. Ozempic, ferramenta. Só que existem ferramentas que resolvem o problema e existem ferramentas que atuam como um tampão enquanto tu resolve o problema. Então, quando a gente fala, por exemplo, em obesidade, o problema maior é a alimentação inadequada para as predisposições que aquele indivíduo tem. Então, todas as outras ferramentas serão acessórias enquanto a gente não resolver aquele problema. Eu costumo usar uma analogia com os pacientes. Tu tem uma canoa e essa canoa tem um buraco no casco. Ok? Para eu consertar o buraco no casco, eu preciso tirar água de dentro da canoa. Então eu vou pegar um balde e vou começar a tirar água de dentro da canoa. Mas se eu ficar só com o balde, a canoa vai continuar entrando água e vai continuar afundando. Então eu tenho que usar o balde para permitir que eu ajuste o cenário para que eu consiga tapar o buraco no casco da canoa para resolver o problema. Então, assim é a gente utilizar medicações em termos de emagrecimento. A gente vai estar tirando água com o balde, enquanto a gente vai modificar a alimentação, iniciar a atividade física, ajustar sono, melhorar todas as condições ambientais que fizeram o indivíduo desenvolver aquela alteração de peso em primeiro lugar. Se isso não for feito, o Ozempic é um tratamento paliativo. Ele vai promover efeito somente enquanto estiver ali o paciente utilizando. Assim que suspender a droga ou assim que se tornar tolerante à droga, a gente não sabe se isso acontece também, provavelmente aconteça, o problema vai voltar. Perfeito. E aí tu me disseste o seguinte, todos os pacientes que estão fazendo o tratamento de emagrecimento têm perda de gordura e também têm perda de massa magra. Perdem massa muscular. Todos os pacientes fazem isso. No Ozempic, tu observas, os estudos comprovaram que existe um reganho de peso e isso normalmente é às custas de mais gordura do que massa muscular. É possível essa pessoa que está usando o Ozempic e fazendo um tratamento de emagrecimento, durante esse processo de perda de peso, aumentar sua massa magra? É possível, mas isso vai requerer muita dedicação. Não é fácil. Porque uma pessoa que está em emagrecimento já tem essa tendência de perda de massa magra. Quando ela faz atividade física de forma sustentada, normalmente ela consegue mitigar essa perda. E mais nas fases tardias do emagrecimento, quando o organismo já está com uma eficiência metabólica maior, ela até consegue ganhar massa muscular.
A pessoa que está utilizando o Ozempic usualmente tem dificuldade em realizar atividades físicas de alta demanda. Isso é um efeito colateral que a gente observa com frequência nos pacientes que utilizam. Então, se a pessoa não está conseguindo comer proteína, não está conseguindo fazer a sua atividade física, está tendo efeitos colaterais significativos do uso de Ozempic, é muito provável que essa perda seja acentuada e tem pouca coisa que a gente pode fazer para mitigar isso. Então, quando a gente observa uma queda na massa magra, né, no paciente nos primeiros 2-3 meses, que é muito expressiva, a minha política é a favor da suspensão da droga. Então, por isso, né, mais uma vez, coloco o paciente em tratamento com Ozempic. O que eu faço com alguma frequência para os pacientes que fecham os critérios de indicação, esse paciente vai ter a sua massa magra e a sua massa de gordura também avaliados mensalmente aqui no consultório. A bioimpedância. Bioimpedância. No momento que ele apresentar uma queda mais expressiva de massa magra do que de gordura, claramente esse cara não é um candidato ao uso de Ozempic. Ah, mas eu não consegui fazer atividade física nesse mês. Tá, mas e qual é a probabilidade que tu vai conseguir nos próximos? Entende? Então, para o paciente poder fazer o tratamento com Ozempic de forma segura, ele tem que conseguir adequar outros cenários da sua vida. E é normalmente o oposto do paciente que procura já pedindo o Ozempic. O paciente que procura o consultório pedindo o Ozempic, normalmente diz, eu tô sem saco para fazer dieta, eu não consigo fazer atividade física. Tu não é candidato ao uso de Ozempic, entendeu? O paciente que vem aqui e diz, eu tô tentando emagrecer há bastante tempo, eu já tenho uma rotina consistente de atividade física, sou consciente a respeito da minha alimentação. Esse talvez seja um candidato. Então, o que acontece hoje, Vicente, é que as pessoas erradas estão comprando o Ozempic na farmácia. E essas pessoas, ao utilizarem o Ozempic de forma equivocada, estão prejudicando a sua saúde. E talvez tirando o Ozempic de circulação e aumentando o preço do Ozempic para as pessoas que realmente teriam indicação. Mas é absolutamente improvável que uma pessoa melhore a sua saúde ao utilizar o Ozempic sem acompanhamento de um profissional e sem uma indicação médica precisa. Ótimo. Excelente colocação. E aí eu abro o espaço para que tu venha deixar uma mensagem para aquela pessoa que está encantada com as promessas do Ozempic, que abriu o seu Instagram e viu fantásticos resultados de pessoas que usaram o Ozempic e obtiveram seu sucesso em emagrecimento, e ela está chegando aqui no teu consultório e diz assim, doutor, eu vim aqui porque eu preciso de uma receita de Ozempic. O que tu deixa de mensagem para esse tipo de paciente? O Ozempic é uma ferramenta de emagrecimento para pessoas obesas. Ele é uma ferramenta que vai ajudar essas pessoas a promoverem um déficit calórico drástico a partir da redução da sua saciedade. Mas como ferramenta de tratamento médico, ela precisa de acompanhamento e certos critérios precisam ser respeitados para que a gente use essa medicação com um risco maior de benefício do que de malefício. E esses critérios são ter uma adequada massa muscular, conseguir praticar atividade física de forma consistente durante o emagrecimento, conseguir quantificar e ingerir a sua meta proteica diariamente para que não haja perda de massa muscular. Quando a gente sai desse cenário de tratamento médico e a gente parte para a pessoa que utiliza o Ozempic, porque o Ozempic tira a fome, aí ela come pouco, aí ela emagrece, mas ela continua sedentária, ela não é consciente a respeito do que ela está comendo, a tendência maior é de que essa pessoa emagreça mais às custas de massa magra, e isso é perder saúde, e que a pessoa tenha um reganho de peso expressivo ao final do tratamento. E aí eu falo novamente sobre estudos científicos e não opinião, mostrando que no indivíduo médio que utiliza o Ozempic, após a suspensão da droga, a gente tem um reganho de peso em torno de 66% do peso perdido. E 2, o indivíduo médio que usa o Ozempic tem uma perda de peso em torno de 13 quilos e desses 13 quilos, 5 foram de massa magra. Ou seja, 40% de peso às custas de massa magra, que é algo inaceitável. Então, quando a gente analisa na média, utilizar o Ozempic não é adequado. Então, a gente tem que utilizar o Ozempic para o público de maior efeito. E o público de maior efeito é o público com indicações
médicas. Então, se tu vai até a farmácia, compra o Ozempic, utiliza por conta própria para entrar num vestido, entrar num terno, para uma formatura, para um casamento, faça isso consciente de que tu está diminuindo a tua saúde nesse processo. Perfeito. Perfeita colocação. Eu acho que não tem como ser mais claro do que isso. Está bem observado, precisa ter um profissional em acompanhamento e esse profissional vai analisar todas as tuas condições de saúde e ver se essa droga vai te ser benéfica ou maléfica. Por favor, tenham consciência do que fazem, procurem bons profissionais e sejam bem acompanhados. Muito obrigado por todas essas colocações, esses esclarecimentos. Eu espero que todos vocês se beneficiem de mais um assunto que a gente traz, que tem tamanha importância para o tratamento das pessoas. É pro teu bem.